Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Dona Suzete, de 77 anos, começou a ter mais dificuldades para enxergar há 2 anos. Conseguia ler, mas dependendo do tamanhozinho eu não conseguia. E também quando saía na rua, enxergava, mas aos poucos aquilo foi aumentando, eu fui sentindo mais dificuldade. Ela tinha distrofia de Fuchs, uma doença que afeta a córnea e pode causar perda de visão. A solução veio este ano com um transplante de córneas. Enxergo o letreiro, a lotação, tudo tranquilo. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas no Brasil que aguardam por um transplante de córneas quase triplicou, passando de 10 mil para 28 mil, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A saúde ocular enfrenta grandes desafios e campanhas de conscientização têm um papel importante na prevenção e na identificação de doenças nos olhos. Mas quais são os principais motivos que levam à necessidade de um transplante de córneas? Quais são as doenças que podem levar à cegueira? E quais sinais e sintomas indicam que é necessário um acompanhamento de um especialista? Para discutir o tema, o JR 15 Minutos de hoje conversa com o Dr. José Álvaro Gomes. Ele é médico oftalmologista e presidente da Sociedade Brasileira de Córnea. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês respondendo essas questões e essas dúvidas da população. E quem nos acompanha nessa entrevista é Jairo Bastos, repórter da Record em Porto Alegre. Jairo, no Rio Grande do Sul, a córnea é o órgão mais doado e, mesmo assim, a espera por um transplante pode levar até 1 ano. Por que isso acontece, hein? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês com esse assunto tão importante. Olha, aqui no Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia, o transplante de córnea é o que mais acontece entre todos os órgãos aqui no Rio Grande do Sul, mas a fila de espera chega então aí a quase 1 ano, a fila de espera da Secretaria Estadual da Saúde. Aí essa espera acaba acontecendo e dificultando o processo, né, de transplantes. Mas enquanto se fala em Brasil, isso chega a 28 mil, o estado de São Paulo lidera esse ranking de demora nos transplantes. Eu aproveito já para começar fazendo uma pergunta para o doutor José. Doutor, esse procedimento ele é considerado complexo? Seria isso que demora tanto as filas a andarem? Bom, eu acho que existem algumas questões importantes. A primeira questão é em relação a números. A gente tem que se ater muito a essa questão de números quando você fala em números absolutos, o número por milhão de habitantes e o tempo de espera na fila. Então, quando você fala que no estado de São Paulo há um número muito grande de pacientes na lista de espera, cabe aqui ressaltar que o tempo que o paciente vai esperar por um transplante no estado de São Paulo não é tão grande assim. É porque realmente a população é maior, mas a captação e o sistema de banco de olhos aqui acaba sendo um pouco mais acelerado em termos de oferta de córnea. Então existe um pouco essa diferenciação que a gente tem que analisar, e isso no Brasil é um dos grandes problemas. Existe uma situação muito desigual dependendo do estado. Então no estado de São Paulo, como você comentou, a lista é muito grande, mas ao mesmo tempo roda muito mais rápido. E aqui, por incrível que pareça, estados menores, a lista menor, mas há estados que a espera chega a ser de anos, mais de 1, 2, 3, às vezes até 4 anos. Então existe um problema aqui muito importante em relação à situação do país. Eu imagino que o transplante de córneas seja a última instância quando se fala em doença dos olhos. Quais são os principais motivos que levam à necessidade desse transplante? Então, Leandro, existem algumas doenças da córnea em que há a indicação de transplante. Quais são as indicações principais? Geralmente, opacidade decorrente de infecções ou trauma. Então, quando você tem uma doença, um trauma, ou então uma infecção na córnea, isso vai
acarretar a opacidade dessa córnea, e aí o tratamento é a troca da córnea, ou seja, o transplante penetrante. Então, esse é um tipo de causa muito importante nos países em desenvolvimento, onde trauma e infecção na córnea são causas mais frequentes do que nos países desenvolvidos. Outra questão importante, outra causa importante de doença da córnea em que há indicação de transplante é o ceratocone. O que é o ceratocone? Ceratocone é uma doença muito comum. Nós sabemos que a prevalência gira em torno de 1 até 5% da população nos países, por exemplo, do Oriente Médio, em que a córnea sofre um processo de mudança na curvatura, e isso acaba afetando a parte óptica dessa lente importante do olho. Ela acaba criando não só opacidade, em alguns casos mais graves, mas também uma metropia, um astigmatismo muito irregular, que às vezes pode ser corrigido com lente de contato rígida, mas em casos muito graves a lente não consegue corrigir, aí a gente precisa indicar cirurgia. Doutor, até para a gente entender um pouco mais e para quem é leigo no assunto compreender também, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona esse processo de doação e de transplante no país e se existe um sistema interligado. Muito bem. Existe o Sistema Nacional de Transplantes, né, que é vinculado ao Ministério da Saúde, ele que comanda e dita as regras gerais. Mas o sistema é organizado de maneira estadual. Então, existem as centrais estaduais de transplantes. E cada central de transplantes aí tem uma fila única, né? Então, um paciente, por exemplo, que tem uma doença na córnea, ele vai procurar um hospital, um serviço que está inscrito no sistema de transplantes. Esse hospital vai inscrever esse paciente na central de transplantes daquele estado e ele entra numa fila única. E aí ele vai ser chamado de acordo com alguns critérios, né? Primeiro, a fila de espera, que é única, e segundo, por exemplo, a questão que eu comentei de priorização. Existem situações que ele passa na frente. Quais são? Por exemplo, se ele tiver uma doença grave, uma emergência, uma infecção que o olho a córnea está perfurando, está furando, ele tem risco de perda de visão iminente. Aí ele recebe uma córnea imediatamente, ele passa na frente. Ou, por exemplo, em caso de cegueira bilateral por uma doença da córnea, aí também ele tem uma priorização. Eu queria saber do senhor se existem, então, exames essenciais que precisam ser feitos, e se é como, por exemplo, o check-up que a gente faz com a saúde, né, que é periódico, todo ano precisa fazer, com a visão, é necessário também fazer esse check-up, essa periodicidade com exames específicos? Ótima pergunta. O exame inicial, então o exame deve ser feito primeiro na criança, no nascimento, os primeiros 6 meses, a primeira avaliação oftalmológica para avaliar se tem algum problema, tanto de grau muito alto num olho ou no outro, que deve ser corrigido, problema de estrabismo, algum outro problema visual, num exame simples oftalmológico pode ser detectado. Então, 6 meses, 1 ano, depois 5 anos, e depois, na época de crescimento, em que o grau, principalmente a miopia, vai aparecendo, deve ser feito um exame a cada 1 ou 2 anos na idade escolar, e depois começam a aparecer outras doenças, um pouco mais tarde, que devem ser monitoradas. O glaucoma, que surge um pouquinho mais para frente, por volta dos 30 e 40 anos, na maior parte das vezes, então deve ser feito um exame em que deve ser avaliada a visão, o grau da pessoa, a pressão intraocular e fazer um exame de fundo de olho, porque também existem doenças que acometem a retina. E aí nós devemos reforçar a importância, por exemplo, da degeneração da mácula, que é uma doença que aparece mais tarde no idoso.
Perfeito. Doutor, a gente sabe que a tecnologia traz benefício aí no diagnóstico e também no tratamento de doenças oculares. Mas também existem os malefícios, né? Dispositivos digitais podem impactar a qualidade do sono, por exemplo. Uma pesquisa mostra que 9 em cada 10 brasileiros usam algum aparelho digital antes de dormir. Toda essa exposição à luz azul das telas, do computador, do celular e tal, pode prejudicar a saúde dos olhos? Olha, a luz azul sem dúvida nenhuma, tem um componente maléfico para a visão, mas nós sabemos que existem estudos apontando que as telas mais modernas, elas emitem menos luz azul do que as telas mais antigas. Então, um pouco disso, existe um pouco de exagero, de alguma forma, que eu poderia comentar, mas existe também uma outra questão importante levada relacionada aos dispositivos digitais, que é a fadiga digital, né? E isso também tem um pouco a ver com um problema de excesso de horas de tela. Você cansa o sistema de visão, que tem que manter o foco na tela, bem como diminui o número de piscadas. Eu não sei se você já reparou, quando você está na frente da tela de um computador, você pisca praticamente 10% do que você deveria, e o piscar é importante para distribuir a lágrima, que é importante para a saúde da córnea, da visão. Então a pessoa também, as pessoas, devido ao uso intensivo de telas, ainda mais em ambiente com ar-condicionado, etc., começa a ter o problema da fadiga ocular e também o problema do olho seco. Perfeito. Jairo, você quer fazer mais uma pergunta? Rapidamente, porque uma coisa que me chama a atenção também é que quando a gente fala de saúde do corpo, exercícios, alimentação, beber água é fundamental. Doutor, isso também vale para a questão da saúde ocular? Vale. E é interessante essa sua pergunta, porque nós fizemos uma revisão num consenso mundial sobre qualidade de vida e superfície ocular. Então nós revisamos bem a literatura e o que existe de evidência. Uma coisa interessante que é meio mito, a hidratação oral para a questão da lubrificação ocular não interfere muito. Interfere com as outras mucosas, mas para o olho a hidratação oral, por incrível que pareça, ainda a gente não tem uma evidência que interfira muito. Mas o que interfere demais é a questão do piscar. O piscar é muito importante. Então, o fato de você ficar grudado na tela de um computador horas seguidas, isso é péssimo para o olho. O ideal é você fazer algumas pausas. O preconizado é cada 20, 30 minutos, fazer uma pausa, piscar. Existem até programinhas que você põe de defesa de tela que estimulam a pessoa com 30 minutos de uso de tela a piscar, porque piscando você redistribui a lágrima, diminui a evaporação da lágrima, dá um descanso para o foco, né, de perto, para o sistema visual. Então, essas paradas, e nessas paradas você tentar focar um objeto longe, a uns 5, 6 metros, você também vai estar relaxando o sistema visual e dessa forma você vai ter menos fadiga ocular devido ao uso prolongado de computador. Muito bem, chega ao fim o JR 15 Minutos de hoje. Agradeço a participação e os esclarecimentos do Dr. José Álvaro Gomes, médico oftalmologista e presidente da Sociedade Brasileira de Córnea. Doutor, muito obrigado. Um prazer e estamos aqui à disposição. E agradeço também a presença de Jairo Bastos, repórter da Record no Rio Grande do Sul. Valeu, Jairo. Valeu, Leandro, doutor. Foi um prazer falar de um assunto tão importante quanto esse, viu? Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Maria e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. E vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e, claro, nas principais plataformas de streaming. Eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!